Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Aqui Tem Vaga. Hoje meu convidado é Tomás Peters, que é diretor de marketing da Sodexo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Lene. Prazer estar aqui. O que a gente vai falar hoje, Tomás? A gente vai falar muito sobre insights de uma pesquisa que a Sodexo fez no âmbito global. A gente entrevistou 3.000 pessoas nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Brasil, China e Índia sobre os principais desafios do ambiente de trabalho pós-pandemia. Então, acho que a gente tem muito conteúdo para a gente falar durante esse programa. Com certeza. Acho que talvez o recorte do formato, né? Porque o híbrido, acho que já veio para ficar e veio para trazer também essa sensação de flexibilidade necessária para atender as pessoas que precisam do presencial ou se identificam mais com ele ou com o remoto. Enfim, como é que a gente olha para formatos de trabalho dentro desse recorte de pesquisa? Bom, é importante falar que essa pesquisa, a gente começa fazendo essa pesquisa desde 2020, então a gente está na 6ª edição. Para a gente começar, a gente teve essa necessidade logo na pandemia para entender, porque tudo mudou, naquela época tudo mudava com uma velocidade muito grande, então a gente começou a fazer essas pesquisas e é muito interessante que ao longo desses quase 4 anos aí, entre o começo da pandemia e até agora, a gente viu algumas tendências que saíram, algumas que chegaram para ficar, e aí o trabalho híbrido definitivamente é uma delas, e outras tendências que, nesse mundo pós-pandemia, a gente já vê que estão emergindo e que, para os gestores de RH, eu acho importante que eles fiquem de olho também. Não, é muito importante mesmo, porque a gente fala dessa relação, principalmente da ponta do RH, que viabiliza desde a entrada ou a definição do pacote de benefícios, né, até realmente essa ponte entre gestão, liderança e colaborador. Quando o RH tem esse protagonismo, então, aqui visto, como é que a gente olha para a assertividade desse processo? O RH funcionando de forma a trazer uma cultura organizacional, a viabilizar isso? O RH, ele precisa entender que hoje a gente está vivendo um novo momento. A pesquisa trouxe diversos insights que, por exemplo, principal benefício, o principal atrativo para um colaborador escolher uma empresa é o salário. Então, isso, para 41% dos entrevistados no Brasil, salário. E aí, quando a gente olha o segundo principal motivador de eu escolher uma empresa, é o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Na frente, por exemplo, de oportunidades de treinamento, desenvolvimento de carreira, ou seja, esse equilíbrio entre vida pessoal e vida pessoal e trabalho é muito importante. Ou seja, são novos componentes que acabam entrando nessa equação do RH para ele conseguir atrair, engajar e reter as melhores pessoas. Essa retenção, essa diminuição da rotatividade, né, do turnover, como é que a gente olha também do ponto de vista estratégico para viabilizar que o colaborador venha, se identifique com o propósito, com a cultura e permaneça da melhor maneira possível? O RH ele precisa entender que não, como era antigamente, você fazia uma política só de RH e validava para todos os colaboradores, essa realidade não existe mais. Hoje, cada vez mais os RHs precisam ser flexíveis para entender as diferentes necessidades das pessoas. Então, tem aquelas pessoas que preferem trabalhar em modelo híbrido, aquelas que preferem estar 100% presencial e tem aquelas que gostam de estar 100% remoto. No Brasil, a pesquisa mostrou que hoje 54% dos entrevistados estão trabalhando no modelo híbrido. E aí, dentro desse modelo híbrido, 3 vezes no escritório ou no ambiente de trabalho, vamos dizer assim, tradicional, e 2 vezes em casa. Enquanto 39% 100% presencial e 7% só é remoto. Ou seja, dentro dessa nova realidade, como você consegue proporcionar coisas simples, desde como facilitar uma reunião com pessoas que estão fisicamente num mesmo local e as pessoas que estão remotas. Então, como fazer essa experiência fluida? Como fazer, por exemplo, para aspectos de construção de cultura? Como que você consegue construir uma cultura com as pessoas ficando em casa, não indo todo dia para o trabalho? Então, tem muitos aspectos que o RH precisa se atentar. E o ambiente de trabalho é uma ferramenta poderosíssima para estabelecer essa cultura. Não, com certeza, e é determinante também, né? Agora, para o estabelecimento dessa cultura, essas questões estratégicas mesmo de olhar sobre a organização, quando a gente fala de geração dentro do mercado de trabalho, né? Essa questão geracional, jovens entrando, pessoas ou profissionais mais sêniores permanecendo e convivendo conjuntamente, quais são os principais desafios?
A gente tem, e aí a gente pode quebrar os desafios em duas realidades diferentes. Então, a gente tem uma realidade de escritório e uma realidade de indústria, de manufatura, onde as pessoas precisam ir obrigatoriamente todo dia. Quando a gente fala da realidade de escritório, a questão ali de tentar entender, e quando a gente fala de gerações, as novas gerações, a pesquisa mostrou que eles querem ter essa flexibilidade. Em contrapartida, as pessoas, e aí a pesquisa foi muito clara, geração X, acima de 45 anos, não estando em cargos gerenciais, preferem estar 100% no escritório porque faz parte da rotina. Ele precisa estar lá para se sentir útil, vamos dizer assim. Já numa manufatura, que você precisa estar lá todo dia, a questão ali é como você cria, ao longo da jornada de trabalho de uma pessoa que está lá numa linha de produção, como que você consegue criar momentos. E aí a gente fala, durante a jornada, você tem alguns momentos específicos, tipicamente ali durante a pausa, durante a manhã, durante a tarde, na hora do almoço, que é o momento ideal para que você crie condições para que diferentes culturas, diferentes pessoas de uma mesma equipe possam interagir. Porque ali, normalmente, numa linha de produção, você tem a preocupação de estar produtivo, com segurança, as coisas, você está muito focado, você não tem tempo para ficar conversando, criando esse sentimento de camaradagem com o seu colega. Em compensação, no almoço ali, durante o restaurante, você precisa criar essas condições para que essa cultura seja construída. Não, é muito importante mesmo esses momentos de troca humanizada, Sim. né? Porque eu acho que é quando é a mesma coisa que falamos sobre pessoas que temem a substituição da mão de obra pela tecnologia, que está cada vez mais evidente também o uso dela e como ela pode nos beneficiar se a gente saber usar essas ferramentas. Então, nada substitui realmente a troca, inclusive as soft skills também vem muito por isso, né? As relações interpessoais, socioemocionais. Algum aspecto nesse sentido das skills que você destaca também? Não das skills especificamente, mas você trouxe um ponto que a pesquisa trouxe e deixou muito claro que é por que eu vou para o escritório? E a gente viu que quando a pesquisa, o principal motivo para você ir para o escritório é socialização. É você estar de volta perto das pessoas. São três as principais razões. A primeira é essa de socializar, e aí quando a gente compara com os outros países, a gente vê quão sociável o brasileiro é. Esse é um dos principais, é o principal ponto. Enquanto nos outros países a gente via que essa questão de socialização estava entre quarto e quinto como mais importante. Então, socialização, participar de reuniões em grupo ou de projetos. Então, isso é bastante importante. E o terceiro é ter acesso a equipamentos, soluções de TI que eles não conseguem ter em casa. Então, um ambiente de qualidade, uma internet boa também, isso é bastante importante. Então, quando a gente está falando de RH, de o que eu faço para atrair de volta, você precisa entender que os motivadores que os colaboradores têm para voltar para o escritório são esses socialização, trabalhar em projetos, e você precisa redesenhar o seu ambiente de trabalho, o seu escritório, para receber essas pessoas e propiciar esses momentos de troca. O que a gente vê conversando com muitos dos nossos clientes, aqueles clientes que pré-pandemia e pós-pandemia deixaram o escritório exatamente do mesmo jeito, no mesmo layout, aquelas coisas de cabines individuais para trabalho, que você abre o seu computador, eles estão tendo mais dificuldade do que aqueles clientes que redesenharam e redefiniram o propósito do escritório. Então, a gente consegue ver que para essas pessoas o fluxo de volta é mais natural, porque as pessoas procuram o escritório mais proativamente. Que interessante. Esse do redesenho que você cita sobre as voltas dos escritórios, a gente também olha para, tipo assim, expectativa, ir para o escritório, realidade, enfrentar o trânsito, principalmente de terça a quinta, né? E aí, como é que a gente olha também para esses pontos que podem desanimar esse colaborador? Isso, são o principal ponto, e aí a pesquisa mostrou que para 91% dos entrevistados no Brasil, o que não faz, ou qual o motivo que me desestimula ir para o escritório? É o trânsito, é o deslocamento. E aí, dentro do deslocamento, está acoplado o tempo, gasto, e a própria questão de economia. Então, combustível, estacionamento, então a gente sabe que acaba sendo mais custoso. Então, esses são os fatores que desmotivam você a ir para o escritório. E aí as empresas precisam. Tá, como que eu faço para trabalhar essa pessoa que, ela tem esse trânsito como um principal desafio, esse tempo de deslocamento para voltar para o escritório, e o que eu preciso fazer para que essa pessoa volte? Então eu preciso criar condições de socialização, eu preciso engajá-las em projetos, mas também eu preciso criar atrativos. Então aí a gente começa a ver, por exemplo, um atrativo que a gente vê é
a disponibilidade de soluções de alimentação no ambiente de trabalho. E aí um dado super interessante que a pesquisa mostrou foi o que a gente chamou internamente do poder do cafezinho. A pesquisa mostrou que hoje no Brasil, o Brasil é o líder nesses países entrevistados que mais tem área de café. A gente sabe que para o brasileiro a relação do café não é literalmente pegar uma xícara de café e tomar. A gente sabe, Lene, vamos tomar um cafezinho? Sim. A gente sabe que o tomar um café vai muito além do ato da ingestão da bebida. E sim, vamos conversar, vamos bater um papo, criar um ambiente de descontração ali, de pausa. E a gente vê que hoje isso é muito presente. E aí o poder do café de juntar a pessoa, mas tem um desafio. Qual? Durante a pandemia, e aí são pesquisas adicionais que a gente teve acesso, houve uma gourmetização do hábito de tomar café, por conta dos cafés em cápsula, daqueles cafés, dos moedores de café. Então, o nível de café que a pessoa tem em casa é muito alto. E quando ela volta para o escritório, ela vê normalmente aqueles cafés que tem ali, ou aquele café meio requentado, que foi passado durante a manhã, ou aquele café de máquina, os colaboradores acabam reclamando da qualidade do café. Gente, então, até nisso as empresas precisam tomar atenção de, olha, para você proporcionar uma boa experiência para o seu colaborador no ambiente de trabalho, não menospreze o cafezinho, o poder do cafezinho. Sim, é um poder mesmo, né? É cultural. É cultural. E isso realmente fomenta a questão, a relação interpessoal, muitas reuniões que acontecem, acordos que podem ser fechados, através do simples ato ali de você... De tomar um café. Nossa, que interessante também. É muito divertido quando você começa. Outro aspecto interessante que a pesquisa trouxe com relação a hábitos de alimentação sobre a marmita. A gente vê, não, o brasileiro gosta de levar marmita, trazer muita marmita. Hoje, aproximadamente 33% a 35% dos brasileiros trazem marmita. E é abaixo da média. Quando a gente olha para os outros países, a média está em 45%, e a gente olha na Inglaterra, 66% dos trabalhadores ingleses levam marmita. Então, aquele papo, não, o brasileiro é marmiteiro, gosta de levar marmita no ambiente de trabalho? Sim, mas existem outros países que essa é uma realidade maior. E por que ele leva marmita? Para ter, primeiro, economia de custo, para você conseguir economizar o seu voucher, alimentação, refeição. Então, tem uma questão econômica, mas também uma questão de restrição dietética. Então, eu tenho algum tipo de intolerância, essas coisas. Eu prefiro produzir a minha comida, que eu tenho a minha garantia, do que comer em algum estabelecimento que eu não tenha. Então, são esses aspectos. Então, por exemplo, o poder do cafezinho, a marmita. Então, cada vez mais a gente começa a ver os escritórios, as copas ali, precisam ter os micro-ondas bem estruturados para você fazer isso dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica. Como que você leva a comida? Então, as pessoas que têm essa intolerância, como elas levam a comida? Deixam ali no coisa? Como que ela vai armazenar para garantir uma comida de qualidade? Então, são pequenos aspectos, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na jornada desse colaborador nesse ambiente de trabalho. E são os detalhes mesmo que trazem essa questão de, tipo, se a gente não olha esse pontinho, não sabe por que reflete de outra maneira, né? E os detalhes fazem a diferença mesmo. Quando a gente olha também para essa questão de diversidade e inclusão, ESG, enfim, pautas transversais ao mercado de trabalho e carreira, o que a gente pode observar da importância dessa discussão, hein? A pesquisa mostrou que hoje o colaborador brasileiro, os entrevistados brasileiros, eles são os mais preocupados com o item de sustentabilidade no ambiente de trabalho. Então, 96%, ou seja, a quase totalidade dos entrevistados falaram que sustentabilidade ou é importante ou é muito importante, em comparação com a média mundial de 80%. E quando a gente entra no detalhe dessa questão de sustentabilidade, a gente pergunta para o colaborador, mas o que você entende de sustentabilidade? O que você espera que a empresa faça com relação à sustentabilidade? Primeiro aspecto, gestão de resíduo. Então, se a gente olha o histórico ali, até no Covid, a questão da utilização de descartáveis gerou uma sensação de segurança, mas em contrapartida, uma gestão de resíduos absurda. Eu me lembro que eu gosto muito de ir em restaurante japonês. Eu lembro que tinha o saquinho do shoyu, o papelzinho do pauzinho, tinha tudo. Quando você olhava, uma quantidade de itens descartáveis muito grande. Né? Então, se a gente começa a trazer isso para a nossa realidade, você começa a ver que hoje ainda existe essa preocupação de desperdício, não só no escritório, mas principalmente em grandes indústrias, que aí precisa a responsabilidade
responsabilidade de fazer o manejo, a gestão desse resíduo é da própria indústria, são dos próprios empregadores. Então, quanto mais eles conseguem reduzir esse volume, é melhor. Então, você tem gestão de resíduo. A segunda, otimização do uso de água. Então, então aquelas questões de, não, vou colocar aqueles sensores no banheiro para fazer melhor uso da descarga, da pia. Então, tudo isso é muito importante e dá uma percepção positiva para esse colaborador que a empresa está cuidando. E, por fim, o terceiro, redução de plástico. Então, cada vez mais essa questão de desplastificação é muito importante, é bem percebida por esses colaboradores. Os colaboradores têm essa expectativa que a empresa tome ações com relação a isso. E aí, entrando na questão da proposta de valor que a empresa tem para o colaborador, que a gente já falou de diversos modelos de trabalho, questão de sustentabilidade também é um aspecto muito importante que a empresa precisa olhar como um todo para conseguir atrair os seus talentos. Atrair os talentos e também prestar um serviço onde o consumidor também se identifique com todo o propósito, porque hoje a cultura do consumo também mudou muito, né, Tomás? E se a gente vê que aquele consumidor não procura a empresa por não se identificar com a linha de propósito, criação e respeito a essas métricas, realmente a empresa fica para trás. Então, é algo realmente que se retroalimenta dentro dessa cadeia de impacto. Muito. As empresas, elas precisam estar preocupadas não só com os seus colaboradores, mas com todo o seu ecossistema de atuação, com os seus fornecedores, com os seus consumidores, com os outros agentes. Então, cada vez mais essa questão do ecossistema sendo trabalhado em conjunto dentro de um mesmo propósito é super importante. E, principalmente, as novas gerações valorizam muito esse aspecto na hora de escolher as empresas para qual eles vão trabalhar. Não, e é o processo também de escuta ativa dessa liderança, porque o líder cuida de pessoas, mas quem cuida desse líder, né? E como fica também essa relação de feedback, de contato, essa liderança mais horizontal, que é super bem-vinda quando a gente tem um equilíbrio realmente de você se sentir parte e não estar numa vertical de diferenças. E você falou do cuidado. A gente perguntou também sobre o estado emocional, a saúde dos colaboradores. E aí o que a gente tem? A gente consegue, e tanto aí saúde física e saúde mental. Saúde mental, aí eu vou trazer, que você comentou ali, eu acho que é bastante interessante a gente trazer para a nossa conversa. 80% disse que está ok, eu me considero com uma boa saúde mental. 10% na média falou que não está tão bem. Então, assim, eu estou com problemas de saúde mental. E aí, quando a gente entende ou busca fazer o detalhamento dessa faixa, a gente consegue claramente identificar dois perfis. Um perfil principalmente de mulher. Então, hoje, ali desses 10%, quando a gente analisa, aproximadamente 15% de mulheres relatam essa questão de saúde mental, até porque nesse modelo híbrido acaba tendo uma sobrecarga para a mulher que, assim, além de trabalhar, ela precisa cuidar da casa, cuidar dos filhos, então isso está colocando muita pressão em cima das mulheres e está gerando um desgaste na saúde mental, assim como para as novas gerações. Então, a gente fala de trabalho híbrido, tudo, a gente vê que, principalmente da geração dos 18 até os 30 anos, que é aquela geração que ainda mora na casa dos pais, tem irmão trabalhando, para eles trabalhar nesse ambiente, muitas vezes é um desafio, porque eles não têm um espaço próprio para trabalhar, eles trabalham na mesa da sala, com pessoas correndo, não necessariamente eles têm a melhor infraestrutura do ponto de vista de cadeira, internet, então isso é algo que a empresa precisa também olhar para considerar nessa proposta de valor. Sim. E aí falei da saúde mental e tem a saúde física. Saúde física, a questão ali já está mais bem equacionada, porque é algo que é um tema que eles já estão mais acostumados a falar. Saúde mental a gente começou a falar recente, dentro de toda a literatura. Já saúde física, aí 85% está ok com a saúde, e quem não está é porque não se exercita bem, porque não come, não tem opções saudáveis, não faz boas escolhas no momento da comida, ou que fala que não tem tempo para se exercitar, porque gasto muito tempo com trânsito, chego muito cansado, a correria do dia a dia, e eu não tenho tempo. Agora, essa questão que você fala de saúde física também é uma abordagem importante, porque até isso também trouxe impacto nas mudanças sobre o pacote de benefícios, né? Tem empresas que, dão benefícios para você frequentar academias, enfim. A gente tem também uma reconfiguração nesse sentido de saúde. Muito. É uma preocupação que as empresas precisam ter. E, de novo, eu acho que o ponto aqui é a flexibilidade. As empresas, elas precisam
entender que existem diferentes tipos de colaboradores com diferentes necessidades e adequar os benefícios para que cada colaborador sinta que realmente é um benefício, que eu estou usufruindo disso da melhor maneira possível e está causando bem, não só para a minha família, no caso da saúde, do benefício de ginástica, não só para mim, mas também para a minha família. E é importante considerar a família, porque a família é um fator de retenção. E aí você fala, não, eu vou trocar de... Mas você vai trocar empresa que te dá benefício A, B, C, que te cuida tão bem, você vai trocar isso para uma outra empresa? Então, pensar na família também ajuda nesse processo de retenção desse colaborador. Nossa, que interessante. E a questão da mulher no mercado de trabalho que você citou anteriormente, sobre vários chapeuzinhos que a gente tem realmente que equilibrar, né? Figura mãe, mulher, trabalho, enfim. Liderança feminina, cargos de C-levels, quem sabe, quando a gente olha para esses números em termos de comparação mesmo em gênero, a gente ainda tem uma disparidade, existe já uma representatividade da mulher maior, sororidade também, que é super bem-vinda, mas existe realmente ainda muito o que ser feito com relação a isso. Como é que a gente olha essa questão do impacto também, né? Da mulher, da questão do gênero, independente do salário, também é outra discussão. Precisa entender que existem diferentes necessidades entre o homem e a mulher. E a empresa precisa realmente estar atento e prover condições, e aí quando a gente fala de equidade, é dar condições diferentes para pessoas diferentes com diferentes necessidades para que todos tenham as mesmas chances. Sim. Eu acho que a Sodexo, nesse tema de liderança feminina, é um dos bons casos. A gente tem ganhado uma série de prêmios. Hoje, por exemplo, 70% dos gestores Sodexo são mulheres, então a gente é uma empresa predominantemente feminina e isso nos enche de orgulho. E aí, não só o aumento da mulher nesses cargos de liderança, mas a gente tem alguns estudos da Sodexo, dentro da própria Sodexo, comparando com diversos países do grupo, que mostra que o equilíbrio de gênero produz equipes muito mais eficientes do que equipes predominantemente masculinas, no caso que é a grande maioria, do que predominantemente femininas. Então, é achar um equilíbrio. O equilíbrio de gênero, eu acho que é a chave para o sucesso. Comparando o Brasil com o cenário externo, né? Outros países, a gente tem algum país que se torna mais referência em determinado ponto, dentro ainda do escopo da pesquisa? A gente começa a entender, existem algumas particularidades. Quando a gente fala de trabalho presencial, hoje, a China, a gente falou, no Brasil hoje 39% do trabalho é presencial. Na China esse número vai para 66%. Ou seja, de cada 3 chineses, 2 trabalham 100% presencial. Em contrapartida, na Inglaterra, o trabalho remoto, que no Brasil é 7%, lá está por volta de 16%. Ou seja, é algo muito mais natural na sociedade inglesa, esse trabalho remoto. E quando a gente soma remoto e híbrido, esse número chega a bater quase 90%. Nossa. Ou seja, tem um impacto bastante grande nessa dinâmica. E de como também a entrega é feita, né? Porque, obviamente, que a forma como você faz impacta o resultado daquilo que é entregue. E não tem para onde a gente correr muito, né, Tomás? Com relação a espaços de trabalho, quando a gente olha para essa questão do híbrido, além do impacto de trânsito que a gente já comentou aqui, também a reformulação dos prédios comerciais que antes abrigavam essas empresas e, enfim, toda essa nova roupagem que traz também essa questão. Como é que a gente olha para esses impactos, em termos estruturais mesmo, em termos, né, de preparação? O que houve foi uma reacomodação. Então, hoje, o que as empresas estão passando é por um processo de enxugamento, de downsizing da sua metragem quadrada disponível. Ou espaço de coworking ou o que eles estão fazendo é usando, eu não posso devolver, ou eu devolvo um piso, ou não, reformulando esses espaços para facilitar a convivência e a colaboração. E aí, quando você traz de coworking, aí é super legal, traz um dado da pesquisa que hoje, fala assim, coworking. Quando você utiliza um coworking? Quando eu preciso trabalhar de casa. Então, quando você trabalha, o trabalho remoto, né, vamos dizer assim, o principal ambiente hoje é a casa, sem dúvida. Com 71%, 72% é a casa. Mas os terceiros espaços, que é como a gente chama, que podem ser cafeterias, restaurantes e coworkings, eles já somam 12% do ambiente favorito de trabalho. Isso acaba sendo... entrando nessa estratégia de experiência do ambiente de trabalho, porque muitas vezes, eu preciso ter uma reunião.
Aline, vamos ter um bate-papo? Não, vamos sair do computador? Vamos marcar na cafeteria perto de casa? Ou tem um coworking aqui pertinho, vamos sentar e se reunir ali? Então, esse é um hábito que tem se tornado padrão dentro da utilização. Então, a gente começa a ver que a utilização desses terceiros espaços, ao longo das pesquisas, já se consolidou. Então, as pessoas realmente utilizam. E aí, quando a gente olha, de novo, da visão RH, o RH precisa considerar, escuta, mas... Ok, essa pessoa está trabalhando de casa. Na casa dela, ela tem condições, tem coisas simples, cadeira, uma boa cadeira, ergonomia, tem uma boa internet. E quando ela precisa se deslocar, eu dou algum tipo de subsídio no aluguel da sala de reunião, num coworking, alguma coisa? Sim ou não, eu consigo? E aí tem algumas empresas já mais avançadas que você tem a sua sede principal, mas ela acaba criando pequenos polos em outras regiões de grandes cidades ali, para que os colaboradores que moram em determinada região possam se encontrar ali naquele polo e não precisar ficar se deslocando 2 horas até a matriz. Então, isso é algo também que está mudando também a dinâmica de ocupação de espaço das empresas. Não, é muito interessante vermos as mudanças que realmente vieram e estão permanecendo e, pelo visto, tendem realmente a continuar. A gente está no final já do programa, passou tão rápido. Passou muito rápido. Mas foi muito interessante ver os recortes da pesquisa. A gente tem esse minuto final aqui que eu deixo você à vontade para aproveitar, passar sua mensagem, suas dicas. Fica à vontade, Tomás. Queria agradecer mais uma vez pelo convite e deixar o recado que a flexibilização de todos os benefícios, entender as necessidades dos seus colaboradores, dos seus consumidores, é o sucesso. E ter parceiros também que entendam os seus clientes, que consigam desenhar soluções para os seus colaboradores, isso tudo é estratégico na atração, retenção e engajamento dos seus colaboradores. Agradeço muitíssimo aqui as suas explicações, abordagens, também análises. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Conte sempre com a gente. Até a próxima. Fechado. Obrigado. Obrigada. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. Lembro que o programa também fica disponível no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo.